Boa noite, pessoal. Bom, obrigado por vocês terem vindo. Nós vamos falar hoje sobre um assunto inesquecível, né? Que é sobre o Alzheimer, né? Que é bem presente, eu estou pelo menos apresentando bastante. Bom, falar do Alzheimer hoje, vamos dizer assim, nem sempre é uma coisa mais direcionada para o doente, né? Porque quem começa a ter a doença, a gente percebe que a pessoa vai como se fosse apagando com o tempo, né? E aí chega um momento que provavelmente ela não tem mais nem consciência ou tem relampejos de consciência. Mas o que a gente imagina é com quem ela convive, né? Porque nós vamos vendo uma pessoa que a gente ama, ou às vezes uma pessoa que é um problema para a gente, né? E aí ela vai precisar ser cuidada, e aí vem uma questão de quem é que vai ser o cuidador. Essa é a nossa proposta, então, aqui, de poder a gente cuidar de quem cuida, né? Mas antes de falar desse aspecto, eu vou lembrar algumas coisas do Alzheimer, né? Da doença do Alzheimer, né? Primeiro que ela é uma das demências, né? Que antigamente o pessoal falava que a pessoa estava ficando esclerosado, mas como antigamente não tinha exames, não havia exames médicos que você pudesse ver o cérebro, o que acontecia com ele, então todo mundo caía no mesmo jargão, né, que era a tal de esclerose. Não que já não se sabia que existia Alzheimer, já não se sabia que existia demência vascular, demência por corpúsculos de Pick, tem essas outras doenças, né, pela Coreia de Huntington, uma série de outras demências, mas só se sabia depois que a pessoa morria, porque você ia fazer a necrópsia, você olhar o cérebro, você fala, olha, não era aterosclerose, era Alzheimer. Olha, mas depois que a pessoa morreu, né? Hoje não. Hoje a gente consegue fazer o diagnóstico com a pessoa em vida e ainda com memória, né? Se ela começa a ter alguns sintomas, você já faz alguns exames e você consegue saber das demências. Então, quando você fala de demência, não é só um comprometimento da memória. Vai ter outros comprometimentos de outras funções cognitivas, ou não consegue falar, ou fazer, ou aprender coisas, né? Você percebe que não é só esqueci onde eu deixei o óculos, né? Não consegue falar, fazer ou identificar coisas, né? Tem uma perturbação do todo o funcionamento executivo. Então, aquela pessoa que antes tomava banho sozinha, ela não sabe nem onde é o banheiro mais, né? Então, você percebe que a demência não é só falta de memória. E vai perdendo gradualmente coisas que ela já sabia, né, que já tinham sido adquiridas, e é sempre progressivo, cada vez pior e irreversível. Então, demência, a gente pode pensar que é a pessoa que está perdendo a mente. É o demente, está perdendo a mente, né? Então, tudo isso lembra, vamos dizer assim, as demências, e não especificamente o Alzheimer. O Alzheimer talvez ficou mais conhecido porque é um nome mais bonito para falar de demência, né? É um nome chique, né? Estou ficando esclerosado, fica feio, mas demência cai bem, Alzheimer cai bem. E quais são os fatores de risco, né? Idade avançada é um fator de risco, tá? Se bem que tem pessoas que começam já com doenças já com mais cedo, muitas vezes com 60 anos, isso não é uma idade avançada para nós hoje em dia, né? Já ter tido história de demências na família, né? E principalmente por estatística observa-se que isso acontece mais no sexo feminino, né? Não que seja um atributo do sexo feminino, tá? Mas acontece mais, né? Observa-se mais, né? Os principais sintomas e sinais e sintomas são perturbações do comportamento. O Alzheimer realmente tem uma característica, como eu te falei, que não é só falha de memória, existem perturbações do comportamento. Então, pode ficar agitado, inquieto, ficar andando a esmo, ter rompantes de raiva, violência, ter desinibição sexual. Tem alguns tipos de Alzheimer em que o primeiro sintoma é a pessoa ter alterações do comportamento sexual, fica inadequado, né, vamos dizer assim, né? Alterações do sono, começa a ter sintomas psicóticos, alucinações, delírios. Então, é um quadro muito mais grave, muito mais sério do que simplesmente faltar a memória, né? Também pode ter as principais alterações, como a gente fala do Alzheimer, é a memória recente, coisas novas ela não grava mais, mas coisas antigas ela lembra, né? Questões de linguagem, às vezes parece que não consegue mais falar as coisas que falava antes,
se perde no tempo e quanto ao local, né? Pode ficar perguntando toda hora que dia é hoje, ou toda hora que é, né? A capacidade também de realizar as suas atividades de vida diária. Como eu falei, comer, tomar banho, trocar de roupa, vai perdendo, parece que desaprende, né? Parece uma criança evoluindo para o inverso, né? Em vez de evoluindo e aprendendo, vai evoluindo, né? Como a gente fala, as prevalências, vamos dizer assim, com o avançar da idade, por isso que a gente fala, quanto mais idoso, mais as chances de ter o Alzheimer, né? Isso é um dado estatístico, é o que a gente observa, né? Nos estudos, né? Isso é um dado de 1989, né? As causas da demência, como eu falei, são várias, né? Uma delas é a doença de Alzheimer. Uma delas. Então, várias causas, né? Então, existem as que são reversíveis e as que não são reversíveis. Ou seja, isso aqui, você vê um idoso apresentando sintomas de uma demência, se você descobre a causa daquela disfunção cerebral, você trata aquela disfunção cerebral, a pessoa volta ao normal. Então, não era uma demência, por isso que a gente fala que é reversível, né? Ou a tal da pseudodemência. Aqui não, aqui é um processo degenerativo, né? E o principal deles é o Alzheimer, é a que mais acontece. Mas tem a discópio de Lewy, tem a vascular e tem a frontotemporal, que é uma lesão dos lobos frontais e temporais ao mesmo tempo, por outras causas, e às vezes elas podem estar combinadas. Então, o fato de se fazer diagnóstico talvez não mude muito o tratamento do ponto de vista médico ou medicamentoso. Muda um pouco, tá? Mas o diagnóstico a gente percebe e é importante para ver as alterações de comportamento no curso da doença, né? Então, como eu falei, por exemplo, essa demência frontotemporal é uma das mais sutis, que muitas vezes a pessoa simplesmente ela muda um comportamento. Antes ela era gentil, educada, e passa a ser mal educada e boca suja. De repente. Aí a gente fica tentando entender, aconteceu alguma coisa na vida dela. Não, é um dos primeiros sinais e sintomas de uma demência frontotemporal. Tá? No Alzheimer, então, como a gente fala, é um distúrbio neurodegenerativo, tá? Não é um distúrbio agudo, ele vai degenerando, tá? É progressivo e geralmente de longa evolução, né? Hoje é o principal caso de demência na população. Como nós falamos aqui, afeta todos esses aspectos e não só a memória, né? Então, isso é importante a gente não esquecer disso. É um distúrbio degenerativo, progressivo, irreversível e de longa duração. Então, quando você faz o diagnóstico, por exemplo, num senhor de 75 anos, provavelmente ele vai viver até os 85 anos, definhando e tendo cada vez mais dificuldades. E esta é a convivência que teremos com um familiar assim. Ok? Isso aqui fala um pouquinho da neuropatologia e as hipóteses genéticas e bioquímicas. Então, existe sim herança de DNA, a qual as pessoas podem produzir mais essa proteína beta-amiloide, que é o substrato orgânico que vai lesando os neurônios. Também existe as proteínas tau, que também forma neurofibrilas que prejudicam a comunicação dos neurônios, e isso vai se acumulando. E a gente percebe, e aqui está uma série de circuitos de produção dessas substâncias, em que hoje os cientistas buscam substâncias que tentam interferir na gênese dessa proteína e dessa proteína, que são as principais causas orgânicas da degeneração do cérebro. Já se testaram várias medicações, tentando impedir por vários mecanismos, que já se sabe muito sobre os mecanismos moleculares de que isso acontece, mas nenhuma funcionou até hoje. Ainda está muito em pesquisa. E o principal neurotransmissor que falha nas doenças de memória é a acetilcolina. Então, hoje em dia, a maioria das medicações são feitas para aumentar a acetilcolina nas demências. E que hoje, o que se sabe, a maioria das demências não responde muito bem a esse remédio. A única que responde um pouco mais é a própria do Alzheimer.
Então, são medicações antigas, feitas com fórmulas novas, que evitam alguns efeitos colaterais quando você dá os anticolinestérásicos, que é que eu inibo a enzima que destrói a acetilcolina. Então, ela fica aumentando e o Alzheimer faz ela diminuir. Então, eu faço ela aumentar para compensar essa ausência. Mas tem efeitos colaterais também, né? Aqui é uma divisão neuroanatômica das partes do cérebro que o Alzheimer ataca e o que ele acaba fazendo e o sintoma. Isso aqui muitas vezes serve só para a gente poder guiar em termos de diagnóstico e de diagnóstico evolutivo, né? A progressividade da doença. Porque muitas vezes ela não começa só num lugar do cérebro, ela começa em vários lugares. Mas o lugar que a gente mais olha é o hipocampo. Está aqui, olha. Que é muito visível em alguns exames, fáceis de se ver em alguns exames de ressonância magnética, e quando o hipocampo está bem diminuído em termos de seu tamanho, é quando a gente percebe as principais falhas de memória. Mas dependendo das outras áreas que pega, vai pegar aquelas outras funções que eu falei, né? Não consegue falar, não consegue reconhecer, não consegue mais amarrar um sapato, é como se desaprendesse as práticas do dia a dia. Isso tem a ver com cada parte do cérebro, ok? Que dá para você ver nos exames de imagem, né? Então, quando está na fase leve, que seria o começo, tá? Nós temos alguns sintomas, né? O esquecimento, não consegue aprender coisa nova, né? Então você vai ensinar um telefone novo que chega, que tem uma tecla diferente, ele já não consegue aprender, né? Não consegue continuar numa conversa, alterações da concentração, da orientação quanto ao local e a data. É muito comum cursar junto com depressão e muitas vezes o primeiro sintoma de um Alzheimer é um quadro depressivo. Depois é que você vai começar a perceber que começam a vir as outras falhas. Às vezes você trata o quadro depressivo, dá uma melhorada na memória e nos outros aspectos do Alzheimer, mas você percebe que a coisa é evolutiva, parece que você não consegue segurar, né, a pessoa indo para um lugar, né? Então ela começa a abandonar o que sempre fez e pode começar a ter problemas de coordenação motora. Isso é na fase leve. Depois vem a fase moderada, em que agrava o esquecimento, muitas vezes aquela questão de não lembrar que já comeu, né? E ficar pedindo comida, né, o tempo todo. De reconhecer as pessoas, pode ter mudanças de personalidade, o que antes era uma pessoa dócil fica agressiva, uma pessoa agressiva fica dócil, né? Confundir as coisas, né? De repente muda, ela para e de repente ela começa a não lembrar mais o que ela está e fica desesperada, não lembra das pessoas, dos lugares, surtos, né? Os rompantes de raiva, a ansiedade e a depressão piora com a ansiedade, né? Começa a repetir as coisas, então tem todo um processo que a gente percebe que é do aumento da área do cérebro que está degenerando, né? Então ela não consegue mais lidar com coisas cada vez mais graves, né? Até não lembrar mais como anda, né? Como fala, né? E na fase grave, né? A memória totalmente comprometida, não tem mais comunicação, não se comunica de maneira adequada, né? A primeira vez que eu vi uma paciente assim foi muito tempo atrás, há mais de 20 anos. Quando eu vi pela última vez, ela já não falava mais, ela só ficava assim e fazia... A única coisa que ela conseguia fazer, né? Falhar totalmente o cérebro nela, né? Não processa a informação, né? Você fala uma coisa, não entende o que você está falando, vai ficando isolada e apática, já não tem mais controle dos esfíncteres, né? De fazer xixi e cocô, fica dormindo muito tempo e sono muito profundo, mostrando que ela está indo embora, vamos dizer assim, né? Começa, como eu falei, não ter uma comunicação que não é mais comum. Às vezes as pessoas entendem o que a pessoa está querendo, mas não porque a pessoa está pedindo. Quando ela faz é porque ela está com sede. A gente dá água, ela para, mas quem cuida vai aprendendo essas comunicações, né? E aí perde toda a capacidade de fazer as AVDs, né? Não fala mais e aí começa a ter perdas físicas, né? Pela imobilidade, perde massa muscular, desnutre, muitas vezes pode até desidratar se a gente não oferecer comida e água, né? Essa é a fase grave, né? Normalmente tem aumentado muito o número de idosos no Brasil, né? E trazendo para os centros urbanos
não só a questão da demência, mas da saúde mental no geral, e também afetando o idoso. Por isso que hoje existe uma especialidade chamada psicogeriatria, que eu estou terminando um curso lá na USP agora, no Instituto de Psiquiatria, do PROTER, que eu vou falar sobre ele aqui, que é o Programa da Terceira Idade, que esse é o 4º curso em que a gente faz um aprimoramento visando só a psiquiatria do idoso. E demência é um dos assuntos da psiquiatria do idoso, e Alzheimer é uma das demências. Né? Então, a gente não trata idosos dementes, tem outras doenças que afetam o idoso também. Né? Mas tem aumentado muito a quantidade de idosos e a tendência é ter cada vez mais idosos. Né? Então, existem alguns dados, vamos dizer assim, estatísticos no Brasil sobre isso e que já eram dados antigos. Tá? 2006 já é um dado antigo, então já temos 18 milhões de idosos, é muito, é bastante. Né? Lembrando que a maioria, 3/4, vai ter problemas crônicos e degenerativos, não necessariamente só o Alzheimer, né? Problemas de andar, de articulação, de uma série de coisas, né? De visuais, auditivos. Né? E aí a gente começa a perceber aqui, né, que esse aumento na busca desse tipo de problemática de saúde mental, que se tornou praticamente metade do que se procura nos postos de saúde, a grande maioria, metade, é tudo por questões de saúde mental, né? E principalmente em mulheres. Né? Isso dizendo como tem aumentado, vamos dizer assim, a morbidade mental, e isso inclui principalmente os idosos e as mulheres, normalmente nas faixas econômicas menores e com baixa escolaridade, que é uma coisa interessante, né? Quanto mais, estou falando dessa baixa escolaridade porque o idoso, quanto mais anos de estudo o idoso tem, então a gente conta isso, tem 5 anos de estudo, tem 10 anos de estudo, tem 20 anos de estudo, o cara é pós-graduado, a doença também evolui de maneira diferente. É como se o idoso tivesse mais reservas. Quanto menos reservas de entendimento, de cultura ou de estudo, ele definha mais rápido e de uma maneira mais poderosa, assim, mais difícil, mais feia, né? Vamos dizer assim. Né? E aí a gente vai falar dos cuidadores, que a Vera vai falar com mais delicadeza do que eu, em sentido do que significa isso. Né? Então, quando você fala do cuidador, você está falando de uma série de coisas que a gente observa, isso são trabalhos científicos, o que a gente observou, dados de porcentagens de coisas que acontecem com os cuidadores, devido ao estresse crônico. Né? Então, normalmente estresse com depressão acontece também, né? A depressão em cuidadores de pacientes com demência, né? Chega de 14% a 60%. Né? Alguns têm pânico, outros têm transtorno depressivo maior, alguns têm ansiedade generalizada. É muito interessante a questão do que se vê quando se vê essa população. E aqui nós estamos falando de cuidadores profissionais e não profissionais. Nós vamos ver que tem um cuidador profissional que também adoece, né? Por conviver com uma doença desse tipo. Então, além disso, quando você tem um elemento, uma figura da sua família que começa a mudar, isso muda todo o contexto da família, em todos os seus níveis. Então, o que estressa uma família? Então, existem os comportamentos da família e existem as coisas que acontecem de fora. Né? Isso é do ponto de vista vertical. E na horizontalidade, normalmente, o que mais aparece desestruturando uma família são doenças crônicas. Claro que também tem outras, né? Acidente, morte precoce, mas a doença crônica parece aquela que mais desestrutura. Por quê? Se tem uma morte, você elabora o luto, certo? Se tem um acidente, transtorno de estresse pós-traumático, você elabora. Isso aqui você não elabora, porque não some da tua frente nos próximos 10 anos e muda toda a dinâmica de uma família. Né? Aí então a gente fala da família enquanto a doença, né? Enquanto co-doentes, vamos dizer assim. Né? Então, o que os familiares enfrentam? As mudanças de hábitos do paciente. Quando se dá o diagnóstico, as tensões familiares aumentam. Se elas existem, elas aumentam. Se elas não existem,
passa a ter, porque as pessoas já vislumbram que futuro que vai ser daqui a por diante, né? Normalmente, algum familiar assume o papel do principal cuidador, normalmente é aquele que está mais disponível, né, em termos de horário e de espaço também, né? Normalmente vai pesando em cima dele aquela situação, aí ele começa a se queixar, porque acaba sobrando só para ele, ele começa a pedir ajuda dos outros, isso aumenta a dificuldade de interação familiar, e aí se a gente não intervém ou não tem como ajudar nisso, o cuidador adoece. Aqui, o que a gente tem que fazer então? Reduzir o impacto dessa doença na família. A desinformação é o que mais desestrutura a família. Quanto mais você informa sobre a condição médica e da evolução do paciente, as famílias sabem, entendem, são preparadas para fazer aquilo, né? Dar orientações concretas de como se faz as coisas, né? Por exemplo, são simples. Às vezes a pessoa fala assim, mas ele fica me enchendo porque fica perguntando todo dia que dia é hoje. Eu já falei para ele 10 vezes, eu botei a folhinha lá. Não adianta brigar, é uma falha. Então, uma vez eu vi um rapaz falando que toda vez que o pai dele via ele falava, meu filho, que dia é hoje? Não importa, ele podia sair e voltar. Ô filho, que dia é hoje? E ficava o tempo todo perguntando. Aí ele falava, eu não falo mais, eu falo ao pai, hoje é dia dos pais. E vai lá e dá um abraço nele. Quantas vezes o pai dele perguntar? Porque não adianta, não vai melhorar se você fizer isso. Então, saber lidar de maneira concreta, né? E é claro que você pode trazer, para facilitar, serviços que suplementam o cuidador. Não no sentido de substituí-lo, mas que ajuda ele a também não ficar sobrecarregado, né? Isso aqui é um modelo que a gente aprendeu também lá no Proter, de como que a gente faz os níveis de ajuda, né, das pessoas, né? Então aqui a gente observa que você colocar família numa dinâmica de grupo ajuda. Se for uma dinâmica, mesmo que seja por pessoas que não são ligadas ao assunto, mas que são interessadas nesse assunto, né, de trabalhar problemas familiares. Depois vem um outro nível, a terapia familiar, mais tratamento e suporte. Então aqui já está alguém treinado em terapia. Ou aqui tem uma coisa mais especializada no assunto. Esse modelo aqui significa do mais simples e fácil, geral, vamos dizer assim, para uma especificidade e um tratamento específico para aquilo, ou seja, para trabalhar a família. Então, pessoas especializadas em Alzheimer é o ponto da família, mas a base da pirâmide não é aqui, a base é dar um acolhimento geral, né, vamos dizer assim, né? Bom, e no atendimento familiar, o que a gente pretende com isso, tá? Trabalhar os problemas de relacionamento, né, que vai acontecer sempre que alguém vai mudar o comportamento, né? Trabalhar as questões que sempre pode acontecer de negligência e de abuso e maus tratos, que pode acontecer por uma reação emocional, não é por maldade, tá? Que é o tal da violência intrafamiliar, e a cristalização desse comportamento da família pode dificultar a mudança. Então, o que significa isso? Quanto mais cedo você já orientar, menos você deixa a família cristalizar reações que não são boas nem para o paciente e nem para o cuidador, né? Então, essa atenção multidisciplinar ajuda a gente reorganizar essa dinâmica e aí a gente consegue um melhor manejo, né? E lembrando que manejar não significa que eu estou buscando a cura, né? É o melhor manejo das dificuldades que vão piorar, né? Então, você cuida de alguém que não vai melhorar, né? Então, é importante saber intervir na família. Então, esse ambiente familiar saudável, né, tem que pensar que cada pessoa é diferente, né? O filho vai reagir de uma maneira diferente, a esposa vai reagir de uma maneira diferente, a mãe vai reagir de uma maneira diferente. Então, não dá para você falar, todos têm que sentir isso. Não, cada um sente do seu jeito, mas existe um modus operandi melhor. Sempre tem uma maneira de lidar com as situações que as pessoas não pensam, mas quem está de fora percebe e orienta. Por isso que tem intervenção de fora, né? E isso faz
faz com que a família funcione de maneira diferente, ajudando, vamos dizer assim, quando a gente fala no repertório de recursos para cuidar dessa pessoa que está ficando diferente, né? Que no começo choca, né? Depois dá uma desesperança e depois cansa, né? É bem uma sequência que acaba acontecendo, né? Então, quando a gente fala desses métodos, um dos métodos que a gente usa e estuda e aplica lá no Proter é a psicoeducação. É uma maneira não medicamentosa de você ajudar tanto o cuidado como o cuidador, tá? Não é um acompanhamento psicológico. E a principal proposta dessa é a informação, né? E principalmente troca de experiências, né? Uma maneira de que as pessoas que são cuidadoras, mesmo que sejam cuidadores profissionais, de trocar experiências e até mesmo ter um certo lado de apoio mútuo, né? No sentido de que é realmente difícil cuidar de pessoas com demenciação. Então a ideia é sempre a diminuição da sobrecarga das pessoas, dos cuidadores. Eu sabendo lidar, o paciente se sente melhor e agita menos, tem menos intercorrências clínicas e psiquiátricas, né? Você evita a internação em instituições de longa permanência, ou se evita, atrasa o máximo possível ter que internar ele em longa internação, né? E vai, claro, melhorar a qualidade de vida, tanto psicológica como física, social e financeira, das pessoas que convivem com ele, tanto seja o cuidador ou os parentes e amigos, né? Como eu falei, existe o cuidador formal e o informal, né? Em que existem ações psicoeducativas e as funções terapêuticas. Normalmente, os informais é que têm a função mais terapêutica, no sentido porque é o que eles estão mais junto com a pessoa o tempo todo. A psicoeducativa pode ser um dos dois fazer, né? Tanto o formal como o informal, né? As intervenções em grupos que são importantes nesse sentido da psicoeducação, né? Elas são eficientes e de baixo custo. Então, quando você trata das pessoas em conjunto, das pessoas que cuidam, isso tem uma repercussão boa, no sentido de dar qualidade de vida para elas, mesmo apesar de toda a situação de estresse que elas passam, e também não é caro, né? Aqui tem algumas questões que falam, né? Aumenta o conhecimento sobre a doença, reduz a sobrecarga e reduz os sintomas de ansiedade e depressão, que foi um trabalho científico feito em cima de cuidadores, né? Observando cuidadores, né? Foi feito em 2017, né? Então a adesão aos grupos é muito importante, né? O que acaba acontecendo? Qual é o estado atual do paciente? O tempo de lesão, as características da personalidade, as características da personalidade do paciente e do cuidador e o ambiente que eles se inserem. Então, o que significa quando você faz grupos? Por exemplo, um paciente que teve um AVC, né, vai ficar um tempo dependente, mas se você trata dele, faz a fisioterapia, ele vai melhorando. Então, os primeiros 12 meses, você faz uma intervenção, você ajuda a família a absorver aquela nova ordem de rotina de um paciente com AVC. Nas demências, os primeiros meses do diagnóstico é apenas para você trabalhar as pessoas nos primeiros meses em que surgem os sintomas graves, né? Então, aqui, você vê, os primeiros 12 meses, você ajuda a pessoa a se adaptar e a pessoa vai melhorar, vai ficar com alguma dependência, mas ela melhora. Aqui não. A ideia é eu preparar a pessoa para o pior, né? Porque vai evoluir pior, né? É isso. As principais dúvidas, né, que os cuidadores podem vir a ter, né? Quanto a diagnóstico e prognóstico, a família quer muito saber o nome e quanto tempo vai durar e o que vai acontecer. E como é que eles fazem para manejar alguns principais sintomas que acontecem nos demenciados, né? Como é que eu lido quando o paciente fica agressivo, né? Quando ele fica desorientado, né? Tem várias técnicas que se usam no dia a dia para ajudar o cuidado e o cuidador nesse sentido.
Até porque quem convive percebe que como aos poucos o demenciado vai perdendo algumas funções. Então, às vezes você colocava o relógio e ele, então é meio-dia. Depois ele nem identifica mais o relógio, né? Ele não sabe, nem sabe o que é aquilo, né? Como que eu vou lidar? Ele perdeu o reconhecimento de pessoas, ambientes, né? Às vezes ele não sabe, levanta à noite e ele ia para o banheiro sozinho, agora ele não acha mais o banheiro, né? Então, tem que deixar a luz acesa. Então a gente vai adaptando as situações, né? A questão de comunicação e, às vezes, existe mudança no padrão de gastos, não do paciente, que às vezes não está gastando dinheiro, mas vai aumentando. Quanto mais cuidados você vai tendo, mais custos vai tendo, né? Então, eu tenho também, essas são as dúvidas que o cuidador tem. O que ele vai precisar fazer? E o importante dos grupos na psicoeducação é que as pessoas não ficam reinventando a roda, né? Já tem quem viu, já tem quem fez, já tem quem tem a solução, já fizeram 1, 2, 3 vezes, a melhor maneira é a vez da segunda, foi a segunda vez. Então, essa troca ajuda as pessoas a não ficarem batendo cabeça com aquilo que já existe, já acontece, né? E já aparece. Aqui é uma declaração dos direitos do cuidador, que também foi feito, a gente pegou lá no curso do Proter, né? Que é bom ele saber, olha, eu tenho o direito de cuidar de mim, né? Tenho o direito de receber ajuda e participação dos familiares, tenho o direito de procurar ajuda, tenho o direito de ficar aborrecido, deprimido e triste, direito de não deixar meus familiares tentem me manipular com sentimentos de culpa e assim por diante, né? São coisas que trabalham no grupo, né? Que a gente começa a perceber, eu estou cuidando, mas eu não vou deixar de comer, de tomar banho e de viver por causa disso, né? Esse aqui é um exemplo, né? Que é lá do Proter, do Instituto de Psiquiatria da USP, que é uma proposta de psicoeducacional. O que eles fazem? Um encontro, né? Que acontece todo mês, durante um ano todo, e que sempre tem uma palestra, né? Falando sobre assuntos que é direcionado ao Alzheimer, e principalmente ligado aos que as pessoas precisam saber, ou querem saber, ou elas pedem, perguntam, né? Depois tem a participação em grupos, e aí eles fazem algumas vivências, no sentido que eles se trocam informações. Normalmente quem faz as palestras são profissionais do próprio Proter, que tem conhecimento na causa. Aqui é um exemplo de um cartaz que foi no ano passado, que foi também o ano todo que a gente fez o curso lá, né? E a conclusão, né, que a gente tem então, é que a psicoeducação é o principal instrumento. É um instrumento, eu acho que é o principal instrumento, tá? Porque não é medicar, não é os melhores equipamentos, não é a melhor cama, não é aquele guindaste para dar banho. Tudo bem, isso aí são tecnologias que ajudam e facilitam, mas para cuidar da saúde física e mental do cuidador, a psicoeducação é a principal. Então, conclusões. Auxiliam no manejo comportamental, as pessoas aprendem truques, né, como esse de abraçar e falar que é Dia dos Pais, né? Ajuda a postergar a institucionalização, que eu acho que isso é importantíssimo, quanto menos levar para a instituição, melhor. Reduz custos, porque as pessoas não ficam inventando roda, como a gente fala, né? Os familiares esclarecem dúvidas, né? Realmente, nos grupos a gente percebe que, eu não sabia que era assim, né? Puxa, eu não sabia que podia fazer assim. Então eu posso mentir para o meu pai? Não, você não está mentindo. Quando você fala para ele, tá bom, ele pede pela terceira vez, mas eu quero almoçar, tá bom, eu vou buscar. Não precisa buscar. Você não está mentindo, porque ele já comeu. Se você sabe que ele já comeu, você só está contornando um sintoma, né? É mais ou menos isso. A ajuda na tomada de decisões, porque às vezes tem que fazer algumas decisões. Por exemplo, chegou naquela fase 3, grave, em que ele não está mais comendo. E aí, vamos fazer a gastrostomia ou não? Vamos dar comida pela barriga ou não? Aí você vai conversar com as pessoas que tem pessoas já fazendo isso. Vale a pena, não vale? Faz em casa, institucionaliza ou não, né? E é claro, quando você faz isso, as pessoas se sentem pertencendo, né? O pertencimento significa o quê? O cuidador, se você não dá atenção desse sentido psicoeducacional, é como se ele fosse sumindo, né, no meio de todo aquele alvoroço que começou com o diagnóstico, né? E ele vai adoecer, com certeza, se a gente não fizer isso. Então, ele passa a ter um papel que não é o mais importante, mas também ele não fica esquecido,
né? Ele passa a pertencer ao grupo. É isso.